bem-vindo ao portal do Diário do Comércio. Estamos aqui hoje recebendo Juliano Alves Pinto, que é o atual chefe da assessoria internacional de Minas Gerais. Ele que é diplomata, doutorando em inovação, guitarrista, palestrante, morou 11 anos no exterior. E a gente vai falar aqui um pouquinho hoje, numa conversa bem gostosa, agradável, sobre o novo desafio dele, né, de contribuir com a internacionalização de Minas Gerais. Então, Juliano, muito bem-vindo à redação do Diário do Comércio. Obrigado. É um prazer tê-lo aqui para esse nosso bate-papo. Estamos aqui também com a Mara Bianchetti, repórter do Diário do Comércio, que vai conduzir essa conversa. Vou primeiro cumprimentar, né, o telespectador, o leitor do Diário do Comércio, Adriana, Mara. Muito obrigado pela oportunidade. Então, Juliano, queria que você começasse falando um pouquinho de você, né? O seu perfil, sua formação, enfim, um pouco da sua trajetória profissional. Você tem experiências aí riquíssimas, né? Nessa trajetória como diplomata, enfim, traz um pouquinho a sua história e depois onde você está hoje. Bom, eu sou diplomata, né, há 14 anos, né? Fiz o Instituto Rio Branco em 2007 e tive a oportunidade de morar muito tempo no exterior, em parte dentro do Itamaraty, outra parte antes mesmo de que eu me tornasse diplomata. Me formei em Relações Internacionais aqui na PUC Minas, em Belo Horizonte, mas de fato eu tive essa oportunidade de ter um olhar de fora, né, sobre os nossos problemas, sobre a nossa realidade, que me parece bem interessante e está sendo útil, né, nesse novo desafio, né, de conduzir uma estratégia de inserção de Minas Gerais sob a ótica do Brasil, obviamente, mas de um Estado que precisa se promover melhor lá fora. E falando um pouquinho então da sua chegada no governo de Minas, né? Recorda pra gente um pouco aí a sua chegada e a sua atuação na parte de desenvolvimento, na pasta de desenvolvimento econômico. Eu fui convidado, né, para ser subsecretário de Promoção de Investimentos e Cadeias Produtivas em 2019, ainda no início do governo Zema, integrando aí a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Depois, posteriormente, eu tive oportunidade também de ser subsecretário de Ciência, Tecnologia e Inovação. A minha área no Itamaraty é a de Ciência, Tecnologia e Inovação, por assim dizer. Fui chefe da divisão de Ciência e Tecnologia, né, em Brasília, na DCTEC. Fui cônsul do Brasil em São Francisco, na Califórnia, durante 4 anos, cuidando de temas relativos à inovação, né, lá no Vale do Silício. Eu pude testemunhar o crescimento, né, de várias empresas que sequer existiam, que hoje fazem parte do nosso cotidiano, né. Vários aplicativos que nós usamos surgiram num período aí que eu estive lá no Vale. E também, né, durante esse meu período na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, eu procurei dar uma atenção especial para a inovação, seja na Subsecretaria de Promoção de Investimentos e Cadeias Produtivas, seja na própria Subsecretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, esse olhar de futuro, né, que é algo que toda política pública tem que seguir, a meu ver, né, dentro das perspectivas que uma agenda de futuro pode trazer, né, em benefício do Estado e do país como um todo. E quais projetos e ações você destacaria aí nessa sua primeira trajetória? Bom, em primeiro lugar, eu tive a oportunidade de praticamente retomar ou relançar uma política de promoção de exportações, né? Minas Gerais, né, isso tem muito a ver com esse meu novo desafio, é um estado que é grande por si só. Tem uma dimensão de país, num país que tem dimensão de continente, né? Então, nós estamos falando de mais de 20 milhões de pessoas. Nós temos no Brasil, por óbvio, uma política de promoção de exportações que é encabeçada pelo Ministério da Economia e pelo próprio Itamaraty, por meio da Apex Brasil, mas é muito pouco dentro do que nós aqui em Minas Gerais podemos promover em matéria de inserção, uma melhor inserção dos nossos produtos, pensando na quantidade de alimentos, né, que nós produzimos, de minérios, e não só disso, né, também bens de maior valor agregado, no segmento siderúrgico, metalúrgico, e tudo que diz respeito a futuro, né? Então nós temos que minerar exportadores de futuro, nós temos um segmento de TI fortíssimo,
biotecnologia, exportação de serviço, uma coisa que merece ser trabalhada. Então nós relançamos, né, dentro do que a gente chamou lá de Diretoria de Promoção de Exportações, essa estratégia em parceria com o próprio Itamaraty, ou seja, nunca competindo com o governo federal, utilizando a rede, né, de embaixadas e consulados que nós temos lá fora, que existe, né, a serviço do país, e com isso tentando tornar os nossos produtos mais conhecidos. E no fim das contas, tentar promover os nossos produtos é tentar tornar o Estado mais conhecido lá fora. O nosso Estado de Minas Gerais, que ainda é muito pouco conhecido, né? Eu diria que Minas é praticamente desconhecida no exterior. E aí vocês podem ver o tamanho do potencial também que nós temos na promoção de um Estado tão importante como Minas Gerais. Quando a gente pensa em pauta exportadora em Minas Gerais, é impossível não falar da diversificação econômica. Como que você vê isso? Você acha que é a principal lacuna hoje a ser trabalhada e como o governo trabalha e pretende trabalhar isso? A diversificação econômica, a meu ver, passa por uma estratégia voltada para a economia do conhecimento. E Minas Gerais tem um repositório de cultura e talento que é reconhecido, é notório. Existe, né, uma assimetria entre São Paulo e Minas Gerais quando a gente fala de economia, de infraestrutura, mas essa assimetria ela diminui quando o assunto é talento, ciência, tecnologia e inovação. A Universidade Federal mais importante do Brasil está aqui, a UFMG, a mais bem ranqueada. Ao mesmo tempo, temos 11 universidades federais que estão não só na capital, estão espalhadas no território, né, mineiro como um todo. Isso sem falar nos institutos privados, por exemplo, como o Inatel em Santa Rita do Sapucaí. Então a gente tem uma multiplicidade de ecossistemas que, por si só, já geram emprego e renda e deveriam e poderão gerar muito mais. Então eu vejo a diversificação econômica, o nosso grande desafio, né, ele passa por por um olhar mais apurado sobre a economia do conhecimento, sobre o talento. E esse talento nós temos de sobra, e é impressionante como Minas Gerais exporta esses talentos, né? A quantidade de mineiros que estão à frente de empresas, né, multinacionais brasileiras ou estrangeiras que têm sede no Brasil, é impressionante. Existe uma diáspora mineira de altíssima qualificação e que talvez uma parte dela poderia ser retida aqui no nosso próprio território na medida que a gente consiga promover essa devida diversificação. Ô, Juliano, e quando você fala desse novo desafio, né, de contribuir para a internacionalização de Minas Gerais, você fala em dois eixos, né? Um é fazer com que Minas tenha maior relevância no cenário nacional, e a outra é essa que você acabou de dizer, de tornar Minas Gerais mais conhecido internacionalmente. Fazer um recorte para o ambiente nacional, né? Enfim, como fazer para que Minas retome a sua relevância, né, e seja mais reconhecido nacionalmente? A gente já teve essa posição no passado, né, de ter mais relevância em todos os setores, né, na política, na economia, né, de reconhecimento, de valorização, enfim. Onde nos perdemos e o que fazer para recuperar essa posição? Adriana, eu diria que Minas Gerais ainda é um estado muito relevante, é o segundo maior colégio eleitoral, segunda população do Brasil. É a terceira economia, mas com uma diferença muito pequena em relação ao Rio de Janeiro. Do ponto de vista de PIB industrial, nós somos o segundo PIB industrial do Brasil. Então nós temos uma relevância que é reconhecida. Talvez ela fosse maior no passado. E essa relevância maior que houve no passado em comparação com o presente, talvez dissesse respeito a uma estratégia, digamos, de participar mais ativamente da política nacional, mas sempre com um olhar voltado aqui para a base, né, para a nave-mãe, né, que é o nosso estado de Minas Gerais. E isso talvez tenha se perdido por conta de uma visão, a meu ver, né, a título pessoal, uma opinião pessoal, muito curto-prazista, sempre pensando na eleição do próximo ano. E nós aqui no governo, nós estamos tentando mudar, reverter essa visão, pensando em projetos estruturantes, pensando num olhar mais qualificado sobre o que Minas Gerais tem a contribuir nacionalmente, né, em termos econômicos, eu falei aqui de conhecimento, de talento, né, e em outras vertentes também. Minas é um estado grande, por si só, como eu disse, tem dimensão de país, né? E do ponto de vista, eu falando aqui de relevância nacional, do ponto de vista de relevância internacional, o Brasil é um país que tem uma certa dificuldade de se promover lá fora. Isso não é por conta do Itamaraty, até porque o Itamaraty
notoriamente é um ministério que tem um corpo qualificado, tudo de funcionários, mas falta uma estratégia melhor de se promover o Brasil, né? Mas o Brasil é conhecido. Minas Gerais não é conhecida. A gente tem uma discrepância muito grande. Por mais que a gente observe que Minas tenha perdido espaço nacionalmente, de fato podemos dizer que sim, né? Mas é um estado reconhecidamente importante, né? Nenhum brasileiro de fora de Minas Gerais vai dizer que Minas não seja importante. Mas quando a gente vai para fora, eu morei 11 anos fora, eu tinha uma certa dificuldade em me apresentar como mineiro. E tirando a Argentina, eu morei em Buenos Aires 5 anos, ainda adolescente, que conhece os times mineiros, e por conta de Libertadores e o próprio Mineirão, conhecem, por óbvio, Minas, mas fora a Argentina não se conhece nada de Ouro Preto, de Belo Horizonte. Belo Horizonte é a terceira cidade do Brasil, uma cidade com, né, no seu conjunto, região metropolitana, com mais de 6 milhões de habitantes, uma das grandes cidades do mundo. E não é uma cidade razoavelmente conhecida quando comparada com o Rio de Janeiro, São Paulo, mesmo Brasília e até outras cidades do Nordeste. Então falta, né, a meu ver, uma estratégia mais qualificada de promoção de Minas Gerais dentro desse contexto Brasil. A gente não pode esquecer que, ao promover Minas Gerais, a gente está, de certa forma, contribuindo para a promoção do Brasil, mas ressaltando alguns diferenciais, né? E o Brasil, eu falei de Minas, o Brasil é um país continental, dos 5 maiores países do mundo, né? E que costuma se ter uma noção lá fora sobre o Brasil, eu não diria não só equivocada, mas muito distorcida, e sempre presa a notícias negativas, notícias ruins, e com um olhar, assim, digamos, big picture, né? Como se fosse o geral sobre o que é o Brasil. E eu, lá fora, nos períodos em que servi no exterior, eu sempre costumava dizer, né, preciso ter um recorte regionalizado em relação ao Brasil e setorializado também, né? Eu servi nos Estados Unidos, né, fui cônsul na Califórnia, e eu dizia, olha, enquanto existe, né, e por óbvio, uma crise acontecendo no Brasil, crise econômica, eu estou falando de 2013, 2014, essa crise nós não superamos ainda, mas o setor de tecnologia ele vinha muito bem, o setor de TI principalmente, que é muito forte aqui em Minas, ele vinha muito bem e alguns estados, né, despontavam muito bem nesse setor. Então, eu dizia, olhem para o Brasil com um olhar mais, digamos, cuidadoso, que não se prenda a uma visão generalista sobre o Brasil. E dentro dessa linha, a gente pode sim promover Minas Gerais como um estado diferenciado. Eu falei do talento, e não é só talento que a gente tem um repositório de cultura mais relevante do Brasil, né? São 300 anos de cultura, é uma cultura diversa, extremamente relevante do ponto de vista da alta cultura, né? E não só falando do barroco do século XVIII, essa cultura, essa excelência na área cultural, ela permeou os séculos, né? Nós temos uma grande filarmônica aqui, que é reconhecidamente das melhores casas de música erudita do mundo. Então, é preciso, talvez, né, melhorar o empacotamento, criar uma narrativa que seja mais fiel ao que de fato Minas representa e não ser tímido, no fim das contas. Encontro com a nossa identidade, né, com a cultura, com a identidade do mineiro e aquela famosa frase, né, o mineiro trabalha em silêncio, enfim, é uma questão de identidade, como mudar isso, né, enfim, como... Isso tem muito a ver, Adriana, com o fato, né, como eu falei anteriormente, de sermos um país grande. Né? Um país grande, ele tem essa dificuldade de se inserir internacionalmente. Se a gente pega os 5 maiores países do mundo, né? O Brasil, a Rússia, os Estados Unidos, a Índia e a China, né? Desses 5 países, bom, a gente tem que tirar os Estados Unidos, um país que fala inglês. E a Índia, por ter sido colônia britânica, né? Mas os outros 3, o percentual de pessoas que falam inglês é muito baixo. Na Índia, na China, não chega a 2%. Rússia e Brasil não chega a 5%, né, das pessoas que falam inglês. Mas não é porque sejam pessoas mais ou menos qualificadas, é que a necessidade na dinâmica de um mercado interno gigantesco, ela é menor, né? E no caso, e por conta disso, esses países têm essa dificuldade de se promover no exterior. O nosso caso, eu acho que seria
ainda pior, porque o mineiro, nesse contexto brasileiro, ele acaba sendo ainda mais tímido, né? Tendo uma dificuldade adicional de se promover, e aí a necessidade de nós sermos ainda mais pragmáticos, né? Em promover o nosso Estado dentro de uma estratégia. Os chineses, nesse caso, têm feito um trabalho interessantíssimo, porque eles focaram muito na internacionalização, parcerias com grandes instituições internacionais, de alguma forma trabalhar o elemento cultural, o elemento criativo, tentando inserir a cultura chinesa mundo afora, dentro de uma estratégia de longo prazo. Então, se a gente pensa no longo prazo, se a gente consegue mapear aquilo que nós temos de bom, inserir isso dentro dessa, como eu falei, narrativa, desse empacotamento, a gente consegue vencer essa barreira de dificuldade em promover um Estado tão importante, tão grande como Minas Gerais, num contexto nacional, né, no caso. E como você vê quais, na verdade, atributos e atores que você vê e que você enxerga como fundamentais para esse processo de Minas Gerais? Olha, não é só o governo, isso tem que ser uma campanha que seja abraçada pela sociedade como um todo, pelo setor privado. E nós temos aqui instituições de excelência, né? Vejam que paradoxo. A própria Federação de Indústrias, né, o FIENG, é reconhecidamente a que melhor promove a indústria internacionalmente. Talvez falte, digamos, um estreitamento de laços, né, uma parceria maior, né? E nós já estamos trabalhando nessa linha. A FIENG é nossa grande parceira em ações aí que nós estamos programando para os meses futuros, se tudo der certo, né? Não posso falar por enquanto não posso falar detalhes a respeito disso, mas a FIENG é nossa grande parceira. Para dar um exemplo, isso também vale para as outras associações, né? Para a CDL, para a FAENG, né? Para a Federaminas. O associativismo é importante, mas não só no campo econômico, a própria imprensa contribui muito, um veículo como o Diário do Comércio tem que participar, né, dessa missão também, né? E sempre ressaltar, a meu ver, a agenda positiva. Não que a agenda negativa não seja importante, mas a agenda negativa, ela é digamos, existe uma reação natural sobre ela. Então, acontece alguma coisa de ruim, a imprensa já vai cobrir. Mas é uma preocupação em trabalhar o conteúdo de qualidade, sem distorcer a realidade, sem sair do que é a abordagem factual, mas ressaltar aquilo que de bom está sendo feito num estado como Minas Gerais, por exemplo, né? Isso passa, a meu ver, também por uma relação melhor, talvez, com a imprensa nacional, né? Que a imprensa nacional veja as coisas que estão acontecendo em Minas Gerais e que correspondentes estrangeiros possam vir e também conhecer o nosso estado, né? E eu posso falar tranquilamente, toda autoridade, todo empresário de relevância estrangeiro que vem a Minas Gerais se surpreende positivamente, sem exceção, né? Então, a gente aqui tem muito o que oferecer. Se encantam com a nossa cozinha mineira, se encantam com a nossa cultura, com a acolhida, com a generosidade, a hospitalidade do povo, que é inquestionável, né? E se surpreende com a nossa pujança, com a nossa excelência, né? Com esse nosso talento, talento esse que se reproduz na própria economia de Minas Gerais. Em alguns segmentos somos muito competitivos. A nossa segurança pública digamos assim, no contexto nacional, importantíssima. É um dado importante que muitos estrangeiros levam em consideração ao decidirem por investir em Minas Gerais. Belo Horizonte é uma capital que é mais segura que muitas cidades conhecidas dos Estados Unidos. Chicago, Washington, nós somos mais seguros. Temos aqui nossa capital que é mais segura que essas duas cidades. Então, é preciso trabalhar melhor essa informação que nós já sabemos qual que é. De novo, narrativa e empacotamento. A gente conseguindo colocar tudo isso, né, numa linguagem só, né, dentro de um mesmo discurso, ressaltando a agenda positiva, sem prejuízo da cobertura normal, do tratamento normal da agenda negativa. E, de novo, uma visão de longo prazo. Não podemos só enfatizar aspectos da eleição que dizem respeito à eleição do ano que vem. Nós temos eleição a cada 2 anos no Brasil e acaba que essa que é a agenda do dia.
E não deveria ser, não que não seja importante, mas não deveria ser. A gente consegue realmente superar desafios, obstáculos, quando a gente tem um olhar mais estruturado, de longo prazo, né, ressaltando aquilo que nós temos de positivo, obviamente tendo capacidade de resolver os problemas, né, que acontecem, que surgem naturalmente, mas no fim das contas, colhendo, né, podendo ver, olhando para trás, o quanto de progresso que houve. Né? Isso passa, obviamente, por termos uma visão mais de longo prazo. A grande dificuldade do brasileiro, do mineiro, do ocidental em geral, quando comparado ao asiático. Mas a gente precisa, justamente tendo consciência disso, de trabalhar nessa linha, uma visão mais estruturada, né, olhando sobre o tempo, né, de uma forma diferente. Né? E para além dessa questão, dessa visão de longo prazo, você diria que o nosso principal desafio seria essa mudança de paradigma, essa questão cultural realmente, de pensar para além, do come quieto mesmo do mineiro? Eu acho que na medida que a gente consiga promover um esforço induzido, talvez a mudança cultural ela aconteça com o tempo. Mas tem que haver uma promoção, digamos, um esforço genuíno de promover o nosso Estado. Né? Isso passa, inclusive, por alguns investimentos. A gente está numa situação, né, de restrição orçamentária, mas eu acho que passa por conceber uma estratégia, entender que existe a necessidade de fazermos, né, de um esforço induzido mesmo, reconhecendo a nossa incapacidade de promover naturalmente o nosso Estado, e na medida em que isso vai gerando resultado, nós vamos colhendo alguns frutos, eu acho que toda a sociedade acaba abraçando a causa e se tornando mais, digamos, consciente da necessidade de promover um Estado como o nosso. E as áreas do governo, né? Você falou aí da questão orçamentária, e quando a gente passa por todas as demais áreas, pensando um pouco até em cultura, né? O nosso rico artesanato, de que maneira essas outras áreas podem contribuir para essa internacionalização de Minas Gerais? Isso tem muito a ver, viu, Mara, com a minha saída da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e minha ida para a Secretaria de Governo, que é uma secretaria mais sistêmica, né? Uma secretaria que tem um olhar mais holístico sobre o governo, e não só são ressaltados aspectos econômicos, que são importantes, por óbvio. O desenvolvimento econômico é uma preocupação constante deste governo, sem sombra de dúvida, geração de emprego e renda. Mas quando a gente se insere internacionalmente, até para atingir objetivos de natureza econômica, a gente tem que trabalhar muito a questão da cultura. Outras agendas são muito importantes, por exemplo, a agenda da sustentabilidade, do meio ambiente, mudanças climáticas, porque isso vai incidir na forma como o Estado se projeta lá fora. Nós estamos cuidando disso, né? O trabalho, né, de parceria com outras secretarias, agricultura, cultura e turismo, né? Meio ambiente principalmente, e outras também, sem sombra de dúvidas, além do próprio desenvolvimento econômico, para que todos participem da construção dessa narrativa. Falei da segurança pública também, né? Tudo isso serve de insumo para que a gente construa essa narrativa, esse empacotamento, e que a gente percorra, né, esses elementos que compõem o que é o nosso Estado. Você mencionou nosso artesanato, né, que é riquíssimo, sem sombra de dúvida, muito pouco conhecido lá fora. Muito embora a gente tenha pessoas que venham, né, à Feira de Artesanato da Afonso Pena, que venham de outros países e tudo, ficam sabendo, leem esses aplicativos de turismo, TripAdvisor, e querem conhecer o mercado central, onde também tem muito artesanato, além da própria cozinha mineira, mas é preciso fazer mais do que isso, né? Eu nunca vi, por exemplo, produtos típicos mineiros sendo vendidos nos aeroportos internacionais do Brasil, fora de Minas Gerais. Para dar um exemplo, né? Eu estou falando, obviamente, de cachaça, de doces, enfim, doce de leite. Premiados internacionalmente. Esses produtos, né, Adriano, eles são, em essência, aquilo que, de alguma forma, representam a nossa cultura, a nossa identidade. Peguem os países europeus, a França. A França, notoriamente, é um país que promove a sua agricultura, mas não promove a agricultura só na produção, mesmo sendo uma agricultura menos eficiente que a nossa, que recebe uma carga de subsídios elevadíssima, mas na outra ponta existe a promoção desses produtos finais, né? O queijo francês, com denominação de origem controlada, né? O vinho, o azeite e por aí vai.
Nós estamos fazendo isso em Minas Gerais também, a Secretaria de Agricultura tem trabalhado ativamente em parceria com o desenvolvimento econômico, né? Eu falei da nossa retomada de uma política de promoção de exportações, mas tudo isso diz respeito a uma estratégia só de promover o nosso Estado. Se eu realmente vou ficar muito feliz o dia que eu puder, né, talvez, né, indo a um supermercado lá fora, encontrar com mel daqui de Minas Gerais, ou uma goiabada, ou mesmo um azeite, quem sabe, né, que tenha a origem brasileira e a marca de Minas ali inserida. Uhum. Ô, Juliana, e você não acha que isso tudo passa também, né, por uma alta autoestima, autovalorização de nós mesmos mineiros, né? Porque quando a gente pensa assim, bom, a gente conhece Minas Gerais, isso vale tanto para Minas quanto para o Brasil, eu acho, né? A gente conhece Minas, né? A gente conhece nossos produtos, a gente valoriza nossos produtos, a gente oferece o nosso café para uma visita em casa, né? Enfim, ou a gente oferece um café de outro lugar, comprado no supermercado, enfim, né? Será que assim, a gente não passaria um pouco por aí, ao mesmo tempo que também passa no nível nacional, assim, a gente se valoriza, a gente conhece o Brasil, a gente sabe das potências, dos atributos de Minas e do Brasil. Eu acho que nós sabemos muito pouco, Adriana. Muito pouco, né? Excelente a pergunta. Precisamos conhecer mais um estado como Minas Gerais. E Minas Gerais é, como eu disse, um país. Daqui de Belo Horizonte, eu sou de Lavras, né? Então sou do sul de Minas. E de Belo Horizonte você tem uma ideia muito limitada do que é o conjunto do estado, né? O governador tem intensificado suas viagens pelo interior para falar com as pessoas e conhecer a realidade, né? E isso passa também, né, a perspectiva do secretariado. É um estado que tem dimensão de país, que é múltiplo, que é diverso, que é desigual também, né, em vários aspectos. E de certa maneira isso tem que ser introjetado melhor pelas pessoas, principalmente aqui na capital. Eu acho que haveria de se fazer um esforço adicional de se conhecer, promovendo as coisas boas que nós temos aqui. Eu acho que a pandemia vem contribuindo à reabertura, ao mesmo tempo que nós estamos ainda fechados ao mundo, os voos muito mais limitados, né? Nós, como brasileiros, não estamos podendo viajar como fazíamos no passado. Isso tem permitido que as pessoas conheçam melhor o país, né? Isso vale para Minas também. Eu estou vendo números bem importantes da retomada do turismo interno, inclusive não só de mineiros conhecendo Minas, mas de pessoas do Brasil inteiro vindo para cá, diante da oportunidade que foi o fechamento, né, para o exterior, né, oportunidade na tragédia, né, mas que tem possibilitado um conhecimento maior sobre nós mesmos, né, e isso tem sido positivo. Mas a gente tem que trabalhar melhor isso do ponto de vista, talvez, né, da educação sobre o que é a relevância de Minas Gerais, a história. Nós cumprimos, né, 300 anos de história no ano passado, né, a capitania de Minas Gerais criada em 1720, e tudo que isso produziu de lá até aqui, né. Minas é um estado grande e grandioso ao mesmo tempo, né, e que prestou serviços ao país nos momentos mais importantes. Então, isso precisa ser trabalhado, isso precisa ser, talvez, melhor ensinado aos mais jovens, para que as pessoas tomem consciência da relevância deste estado. E o mineiro precisa trabalhar esse orgulho, né, de ser mineiro, né, que de fato, acho que nós temos orgulho de sermos mineiros, mas talvez pensar de uma coisa mais induzida, né? Eu estou muito batendo nessa tecla de fazermos mais do que a gente já faz, porque precisamos desse esforço adicional para, de fato, sermos mais relevantes, nos tornando mais conscientes da nossa própria relevância. E aí, trabalhando esse perfil, trabalhando, vamos dizer, a base, o mineiro, as pessoas, as empresas, as instituições, quais projetos e ações poderão contribuir para esse processo? Eu digo aí do ponto de vista até econômico mesmo, aeroporto industrial, atração de mais startups, investimentos na rede 5G. Quais e de qual maneira esses aparatos podem contribuir? Já contribui muito. Acho que a gente precisa promover o que nós temos, promoção.
O aeroporto indústria, por exemplo, muito bem citado, né? É o único do Brasil. Nós trabalhamos no desenvolvimento, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, na minha própria subsecretaria, para se acelerar o processo de certificação e que fosse de fato credenciado o aeroporto de Belo Horizonte como aeroporto indústria, né? Juntamente com o INDE, né? O INDE teve um papel importante nessa linha também, mas eu acho que não é que faltem projetos, viu, Mara? O que falta é o mapeamento do que nós temos de bom, o discernimento sobre aquilo que realmente é bom, competitivo e aquilo que não é talvez tão importante, tão competitivo, tão relevante, e colocar dentro dessa mesma narrativa empacotamento. Pensando em mercados. Vou dar um exemplo interessante aqui, do ponto de vista do turismo. Os dois maiores mercados de turismo do mundo são Estados Unidos e China. Né? À toa que são as duas maiores economias do mundo. Se nós olharmos para o perfil do turista norte-americano e chinês, nós vamos notar que, um caso bem interessante que nos diz respeito a Minas Gerais, que eles não têm predileção, ao olharem para o Brasil, por destinos de praia. Isso é recente do fato de nós não termos litoral, e do ponto de vista desses grandes mercados, não é relevante. O turista norte-americano, ele sai dos Estados Unidos, ele está interessado, quando ele vem ao Brasil, em natureza e não necessariamente praia. As praias do Havaí são maravilhosas, Ilhas Virgens Americanas, a própria Flórida, eles têm uma estrutura de praia muito, muito boa, Califórnia, enfim. Eles querem cachoeiras, eles querem florestas, belezas naturais exóticas, diferentes daquelas que eles encontram nos Estados Unidos, que é um país que também é muito bem servido de belezas naturais. Os Estados Unidos é um país que é muito mais interessante, em minha opinião pessoal, do ponto de vista de belezas naturais, até do que aquilo que se construiu culturalmente, né, que também é muito relevante. O chinês, ele tem aversão a sol, ele não gosta de sol. Tomar sol, naturalmente, não é, digamos, o hábito do povo chinês. Eles estão interessados em cultura, aprender, conhecer, e quando veem coisas diferentes, se sentem, digamos, interessados, né, felizes com a experiência. E nós temos como vender experiências diferenciadas aqui, tanto do ponto de vista de turismo de natureza, quanto do turismo de cultura, com a gastronomia, né, com a cozinha mineira ali inserida, que faz parte, né, da própria composição dessa experiência. Então nós estamos falando de dois mercados de turistas, né, que teriam, né, olhando para Minas Gerais, teriam aí nosso estado como destino mais do que óbvio, né? Então, de novo, preciso focar, né, nessa forma de se inserir o Estado, lembrando que a inserção não é do governo, é do Estado como um todo, e com esse foco, né, naquilo que realmente a gente quer promover aqui. Mas o início disso tudo é esse conjunto, né? Nós estamos, por exemplo, trabalhando num vídeo. Não se fez ainda um vídeo do Estado de Minas Gerais que fosse para ser promovido no exterior. E não é só do desenvolvimento econômico, né? Pensando em todos os aspectos, né? Então nós estamos trabalhando nessa linha. Uhum. É claro que o tempo é curto, né? Nós já estamos, né, na segunda metade do mandato do governador Zema, mas estamos diante de muitas oportunidades. Com a abertura promovida, né, se tudo der certo, com o fim da pandemia, muitas oportunidades surgem e é a hora de Minas sair a campo se promovendo. Bom, conversa boa, né? Passa rápido, eu acho que a gente está caminhando aí para o nosso tempo final. E eu queria só colocar, Juliana, assim, para a gente encerrar, né? Você falou muito da narrativa e empacotamento, né? E falamos também, você falou da importância dos meios de comunicação para essa mensagem, para essa narrativa e empacotamento, né? E aí eu queria trazer até um dado, assim, porque você também falou que a imagem de Minas, do Brasil, acaba sendo refletida de uma maneira muito negativa no exterior, né? A gente tem, porque essa, de alguma forma, né, quer dizer, é a forma como a imprensa global trabalha, né, focando um pouco na notícia ruim, tem aquela coisa da notícia ruim é que vende, enfim, né.
E a gente aqui defende justamente, até por sermos Diário do Comércio um jornal de nicho, né, que a gente, e tradicionalmente o Diário do Comércio traz isso, né, a agenda positiva de Minas. Então, se quiser conhecer mais um pouquinho de Minas, da agenda positiva, dos atributos, das excelências de Minas, leia o Diário do Comércio, né, navegue no portal do Diário do Comércio, enfim. Mas a gente também trazendo essa visão de um jornalismo propositivo, que é o que você falou, não é desviar o foco do problema, mas é colocar o foco na solução, em novos caminhos, né? A gente também tem um pouquinho da cultura de apontar dedos, né? E isso agrega em quê? A construção de um futuro, né? Então, nessa perspectiva, o Diário do Comércio vem refletindo muito sobre sua responsabilidade enquanto meio de comunicação. Então, fica um pouco essa provocação, assim, no sentido de precisamos articular, né? Eu acho que o que falta para Minas é Minas se unir. O dia que Minas se encontrar, e o que é o encontro de Minas? Né? Encontro dos setores, das lideranças, da discussão desses problemas que enfrentamos, né? Conjuntas, né? Para a busca de soluções. Né? A gente vive alguns problemas hoje porque não paramos para conversar no passado sobre, né? sobre os caminhos a serem tomados. Então, propositivo nesse sentido, né? De buscarmos juntos, articulados, unidos, essa solução. Né? E aí eu queria finalizar com essa pergunta, assim, como que você vê, qual é o caminho para Minas se encontrar? Adriana, você tocou um ponto importante, né? De certa forma, a imagem do Brasil no exterior ela é arranhada com a agenda negativa. Mas o brasileiro, ele é muito bem quisto no exterior. Então, o brasileiro tem um soft power, o Brasil tem um soft power, né? Mas é carregado muito pelo brasileiro, pela forma como o brasileiro se apresenta no exterior, um povo simpático, um povo alegre. E boa medida dos brasileiros que moram lá fora são mineiros, né? Boa medida, né? Eu fui cônsul em São Francisco, testemunhei isso, e trabalhando nessa linha, né, de que o brasileiro tem esse soft power, essa capacidade de se apresentar de forma simpática ao exterior, o que a gente tem que trabalhar nessa linha é a autoestima. Que a autoestima, apesar do brasileiro ser simpático, a autoestima está um pouco prejudicada com essa agenda negativa ou com os problemas do dia a dia. E eu vi recentemente, né, o nadador, né, o Fratos, ele deu um depoimento bem contundente depois de ter ganho, né, a medalha de bronze na prova que disputou, 50 metros, né, na natação. E ele falou muito isso, né? O brasileiro é um povo formidável. Né? A gente trabalhando nessa linha do que é o nosso povo, e o povo mineiro é isso, de fato. O povo Minas Gerais é muito povo, um povo hospitaleiro, um povo agradável, um povo conciliador, que tem um temperamento brando. Né? Trabalhar esses aspectos, mas ao mesmo tempo que isso seja insumo para um aumento, né, para se trabalhar a autoestima, que ainda é um pouco baixa, do brasileiro em geral, talvez de nós mesmos aqui em Minas Gerais. E isso passa por termos um olhar mais qualificado sobre o que nós temos. Eu, como eu disse, morei fora, morei 11 anos no exterior e morei em outras cidades do Brasil também. E isso é bom, é útil para ter parâmetro. Tem muita coisa aqui que eu não troco por nada fora. Né? E eu morei em Belo Horizonte vários momentos da minha vida, né? Na época da faculdade, depois eu saí, depois eu voltei. Um exemplo clássico da nossa exportação de talentos, mas que acabou voltando, né? O que te fez voltar? Agora para a gente finalizar. Olha, Adriana, o que me fez voltar, obviamente, o contato com a família, o contato com os amigos, mas a oportunidade, né, de se trabalhar, de se retribuir. Lá na Califórnia, lá no Vale do Silício, tem um conceito bem interessante, que é o do pay forward. Muita gente chama isso de give back. Não é give back, é pay forward. Você não paga para as pessoas que te ajudaram, mas você paga para a comunidade. Você retribui, de alguma forma, para aquela comunidade que te ajudou lá atrás. Não as mesmas pessoas, mas o conjunto. Uhum. Então, o pay forward é uma coisa que me move muito, tem a ver com a decisão de eu aceitar esse convite para vir para o governo de Minas. E a carreira está em Brasília, continua lá. É bom para a minha carreira estar aqui também,
mas o mais importante é esse sentimento que eu tenho, a oportunidade de alguma forma, né, ainda que seja uma contribuição modesta, fazer um pouco da diferença, promover, né, encontrar oportunidades que sirvam, né, para que o nosso Estado ele cresça, que ele se desenvolva, né, que as pessoas fiquem mais felizes no fim das contas. Isso passa, acho que, pela contribuição individual de cada um. Essa vem sendo a minha até aqui. Eu sou muito feliz, né, de poder estar dando essa contribuição, ainda que modesta, para esse crescimento nosso como um todo. Muito obrigada, Juliana. Nada de modesta. Sucesso no seu novo desafio, né? Que você consiga, de fato, contribuir para essa internacionalização, para esse reconhecimento de Minas e do Brasil, né? E conte com o Diário do Comércio nessa empreitada, né? Traga para a gente essa agenda positiva, né? Traga para a gente esses atributos, as excelências de Minas, que a gente vai ter sempre o prazer de divulgar e dar potência, né, a esses atributos e essas excelências, essa agenda positiva. Muito obrigada, Mara. Obrigada. Adriana, Mara, muito obrigado pela oportunidade, obrigado ao Diário do Comércio por terem dado esse espaço, né? E parabéns ao Diário do Comércio por terem essa missão de trabalhar os aspectos positivos, né? Ainda que com uma perspectiva crítica, mas ressaltar aquilo que de potencial nós temos de mais importante e que vem contribuindo para o desenvolvimento do nosso Estado de forma decisiva. Obrigado. Obrigada.